O RAI está começando e o meu bate-papo de hoje é com uma pessoa super interessante. Ela entende muito de etiqueta e etiqueta é um tema que hoje em dia parece que não é muito valorizado e nem muito usado. E é sobre isso que a gente vai falar, não é, Beth? Exatamente, Paula. Agora, usado pode não ser muito, mas valorizado continua e eu acho que para sempre, viu? Então, Beth, como você começou a se interessar por esse assunto? Eu sei que é um assunto que te fascina há tantos anos. E como começou a entrar na sua vida profissional? Então, Paula, eu sou formada em psicologia e psicologia do comportamento, né? E na minha vida, na minha época de faculdade, ou enfim, eu percebo assim, tem muitas pessoas que se dizem tímidas, inseguras, e pensam nesse aspecto psicológico. Mas eu acho, assim, eu tenho essa questão comigo, que, assim, o comportamento social é muito importante. Então, assim, quando as pessoas, muitas mulheres dizem, eu não tenho roupa para ir para a festa, então eu não vou para a festa, eu não vou me sentir à vontade, eu não tenho um vestido adequado, enfim. Quando você entende essa questão, você não precisa se dispor de uma coisa tão cara ou de uma coisa tão elaborada, sabe? Um vestido preto básico com um saltinho, uma biju e tal, monta a pessoa para ir para uma festa. Então, não há necessidade dela dizer que não tem uma roupa. Eu acho que ela só precisa saber do que se trata esse traje para festa, isso que as pessoas usam, enfim. Quando você descobre... Ou mesmo se portar nesse ambiente. Exatamente, porque assim, tem muita gente que fala, eu fui convidada e eu não sei como fazer. Então, quando você aprende sobre etiqueta, mesmo que você saiba ou não sobre aquele ambiente, você vai ter um jogo de cintura. Então, ela aprende, eu não diria se comportar, porque a gente tem comportamentos adequados, não seria isso. Mas, assim, é uma sutileza que isso acontece, sabe? A gente não está falando aqui de cerimoniais e jantares oficiais. Nós estamos falando do nosso dia a dia, assim como a gente sempre conversa que a gente precisa ensinar os nossos filhos a falar bom dia, muito obrigado. Isso é etiqueta, tá? Então, a gente falando em filhos é até um bom exemplo. Quando eles são adolescentes, eles começam a sair para as festas, eles ficam bastante inseguros. É verdade. Porque é um meio que você quer fazer parte, sabe? Nós queremos fazer parte de um grupo, os nossos filhos também, todas as pessoas precisam disso socialmente. Então, quando a gente aprende coisas que fazem parte da sociedade, como se comportar, por exemplo, num jantar, com que mão eu devo comer, de que forma, o que eu sirvo, como que se come essa comida, eu fico muito mais à vontade quando eu sei disso. E quando eu não sei como que a gente come aquela comida, a gente também pode ver por observação, tá, gente? Então você acha que às vezes as pessoas deixam de frequentar e deixam de ir a algum lugar porque elas não têm o conhecimento de como se portar naquele ambiente ou de como ir adequadamente? Muitas vezes isso acontece, sim. Eu já dei bastante aula para adolescente, na UEL, na Unifil, enfim, e eu vejo isso, que tem assim uma dúvida do tipo, estou ou não preparado ou adequada para determinada situação. Você sempre vai estar preparado quando você tem o conhecimento, tá? Então, isso em qualquer área. Porque muita gente diz assim, as pessoas nascem elegantes. Não necessariamente, tá? A gente não nasce médico, a gente não nasce advogado, a gente aprende isso. Então, a gente pode aprender como se comportar e saber sobre etiqueta e ter como é que eu vou te falar? A nossa personalidade polida a partir da nossa observação e do nosso interesse pelo assunto. Você me perguntou como que eu desenvolvi essa... Porque você se especializou nisso, não foi? Sim, sim. Desde criança, eu sempre prestei atenção. Eu gosto dessa questão das pessoas super educadas, das pessoas gentis e tal. Então, eu sempre prestei atenção desde criança. E como eu te falei, na minha época de faculdade, eu prestava atenção que tinha pessoas que não é uma questão de não ser bem educado, é uma questão de não saber. Então, se eu sei, se eu posso ensinar, se eu posso ajudar, então eu vou fazer isso.
E eu comecei numa época, assim, alguns anos atrás, a gente fazia um programa de TV que tinha dicas para receber em casa e tal, e as pessoas me procuravam para saber como que a anfitriã se comporta, não necessariamente como põe uma mesa, Sei. porque isso você pode procurar hoje na internet, nas revistas, enfim. Mas como é o meu comportamento para receber, tipo, fico insegura, pessoas, às vezes amigos do meu marido que eu não conheço e tal. Então eu comecei a gostar disso e as pessoas me procurarem para esse tipo de comportamento. Eu acho isso super gostoso, quando viajo eu observo, eu adoro ver o comportamento das pessoas, observar, ficar sentado observando em restaurantes, em outros países, em outros ambientes. Porque assim, se você prestar atenção, a gente também tem muito que aprender. Claro. No nosso dia a dia, porque eu vou Lógico. até te dar um exemplo. Eu comentei agora sobre os nossos filhos, mas se você hoje é convidado para uma festa onde vai ter só amigos do seu filho, você vai querer saber um pouquinho, sabe? Que festa que é, como que vai ser, claro. como que eu vou me vestir, filho, é assim, entendeu? Então a gente quer saber e a gente aprende todos os dias, Claro. né? E, bom, eu acredito o seguinte, nós sem prestar atenção nas coisas que nos envolvem, isso como eu te falei, em todas as profissões, em todas as áreas que você procura estar, né? É tudo uma questão de conhecimento, de estudo, também estudo muito sobre esse assunto, leio muito também. Muito comportamento, né? A área comportamental. Sim, mas também as regras de etiqueta, porque ao longo dos anos... Elas vêm mudando. Então, Paula, tem coisas que não mudam, tá? Não, sim, mas a gente tem visto uma mudança brusca até de 10, 15, 20 anos atrás para cá. Elas começaram a não se tornar tão rígidas. Então, veja bem... Né? Eu acho que com o mundo globalizado também, as coisas foram se permeando, né? Outras culturas entrando, as classes sociais foram se entrelaçando, né? Que hoje, antigamente existia uma diferença de classe social e uma não interagia com a outra. Hoje as classes sociais se interagem. Então tem todo esse contexto que a gente está vivendo hoje. Então, mas eu falo da etiqueta para todas as classes sociais. Classes, sim. Não importa quem tem mais recurso ou menos recurso, o seu conhecimento sobre como se comportar e respeitar o outro, essa questão de empatia, enfim, isso cabe a qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer classe social. Em qualquer lugar do mundo, né? E eu não acho que as regras de etiqueta, elas estão se tornando mais flexíveis. Não acho isso. Eu acho que a gente tem sido um pouco mais permissivo. Naquela questão, por exemplo, usar o celular, atender o celular. Antigamente bem há pouco tempo atrás, tá? Atender um celular numa mesa de jantar era assim, muito chato, ofensivo. Hoje as pessoas estão no restaurante, cada um com o celular e nas redes sociais, enfim. Então, não é que isso se tornou normal. Eu ainda acredito naquela coisa, e se eu vou jantar com você, é porque eu quero colocar o papo em dia com você, eu quero conversar com você. Dar atenção para você, né? Sim, saber o que você está fazendo, a gente conta piada, dá risada, enfim. Quando a gente fica o tempo todo no celular, a pessoa que está aqui no celular é mais importante do que você que está aqui na minha frente. Então, a gente tem que dosar isso, né? Existe um momento ali do jantar que todo mundo quer postar as fotos e enfim. Mas eu ainda acredito que, assim, desde que a criança nasce e é educada para uma determinada situação, por exemplo, a profissão que ela quer seguir, enfim, isso tudo faz parte da etiqueta, do comportamento, e eu, na minha opinião, isso nunca passa de moda. Não passa de moda. Não, pelo contrário. E é isso que a gente está conversando aqui com a Beth Cortes, essa pessoa que é especialista em etiqueta, é uma pessoa que a gente conhece há muitos anos, muito querida e que nos passa isso mesmo, né? Conversando no dia a dia, encontrando no dia a dia, a gente encontra nela essa personalidade que tem a etiqueta como norma, mas é uma coisa natural, é uma coisa gostosa. E você fique ligado que daqui a pouco eu volto com mais bate-papo com a Beth, que nos fala dessa etiqueta que é tão fácil de ser usada.